Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é o nosso canal Inspire-se LM, da Live Mind, o canal no YouTube e também a nossa página no Facebook. Sempre lembrando, tá? Sexta-feira as nossas lives são somente aqui no YouTube e na página do Facebook. Meu nome é Flávio Endo, minha missão aqui é ajudar você a viver de uma forma mais tranquila, sem ansiedade, sem estresse, sem estresse, sem ansiedade, sem estresse, né? Mas de uma forma duradoura e simples, né? Por que é simples? Porque a gente propõe aqui um ganho de consciência, um jogar alguns mal-entendidos fora, tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso canal aqui. Hoje, sexta-feira, dia de entrevista, dia de bate-papo, e teremos aqui a Luana. A Luana, ela entrou na jornada não faz tão pouco tempo, mas acredito que uns 6 meses, se eu não me engano. Vamos ver com ela depois. Acredito que já deve estar dando uns 6 meses. Então, a Luana entrou na jornada e já tem bastante coisa para compartilhar aqui. A gente vai bater um papo bem gostoso sobre como tem sido. E vamos ver, vamos dar as boas-vindas aqui para ela. Pronto, tá aqui. Oi, Luana, boa tarde. Oficial Olá, boa agora ao vivo. tarde. Boa Seja tarde. bem-vinda. Luana, queria te agradecer, né? Até a gente estava conversando ali agora há pouco, né? Antes de a gente entrar aqui ao vivo. E a Luana, essa semana tá bastante trabalho, tá, muitas tarefas. E você abriu esse espacinho aqui para a gente poder conversar essa 1 horinha. Então, queria te agradecer por isso também, tá bom? E Eu que agradeço. agradecer pela disponibilidade de compartilhar, né? Às vezes alguma coisa bem íntima da vida, né? Que a gente acaba conversando aqui, mas que para outras pessoas é sempre muito útil, né? É sempre muito importante também ouvir, não só de mim, né? Mas das pessoas que já entraram na jornada. Isso traz não só reflexão, mas conexão também, né? Com os exemplos. Então, obrigado por ter se disponibilizado aí novamente. Eu que agradeço. Como eu sempre falo, é sempre um prazer a gente trocar ideia e conversar, né? Sempre tem um insight, uma ideia diferente. Como você está se sentindo agora? Eu tô bem, tô leve, na verdade. É, que bom. Show de bola, muito bom. Luana, eu, eu pensei aqui, acho que foi em setembro, né? Que você começou a sua Foi jornada isso aqui com aí. a gente. Foi Setembro. setembro Então, que eu fiz a outubro, imersão. novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, indo para 6 meses já. Isso aí. Show de bola. Show de bola. Essa semana a gente falou sobre saúde física, né, a relação de saúde mental, saúde física enfim, essa relação que às vezes, ao meu ver, tem alguns mal-entendidos, né? Mas enfim, eu não sei se a gente vai entrar nesse assunto hoje. Eu quero explorar com você um pouquinho como que hoje, Luana, hoje, né, olhando há 7, 8 meses atrás, como que você vê a sua vida há 8 meses atrás, antes de você iniciar a jornada, né? Como que. Porque às vezes, quando a gente está inserido em algum contexto, a gente não enxerga, né? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. A partir do olhar de hoje, como você se vê há 1 ano atrás, né? Como que era a Luana? Conta um pouquinho pra gente sobre como que era a Luana há 1 ano atrás. Tá bem. Então, na verdade, parece que eu saí da caixa, digamos assim, né? Como vocês falam na imersão. Porque eu cheguei na Live Mind, na imersão, tendo como foco principal o deixar de reagir a atitudes das outras pessoas, né? Porque se eu percebesse que alguém não me dava o bom dia na mesma intensidade, digamos assim, eu já me fechava, já tinha um sentimento ruim em relação àquilo, ou tinha muito situações de não frequentar um determinado local porque tinha uma pessoa que eu não gostava e eu não me sentia bem. Ah, é? Você Então, evitava de ir em um local assim?
evitava. Às vezes, vamos fazer tal coisa, né? O Jefferson convidava e tal, eu disse, lá não quero ir, né? Aquele local é Aham, pesado, aquele ambiente é pesado, né? aham, Tinha aquela crença. Ou então no dia a dia, né? Como meu trabalho é prestar consultoria, tenho os meus clientes, então nem todos estão me esperando com um sorriso no rosto, né? E antes, se eu chegasse no meu primeiro cliente e ele já estivesse com o humor meio baixo, digamos que aquilo transmitia para mim e o resto do dia era feia a coisa. E hoje, vendo com outros olhos, né? Eu entendo que tudo isso depende só de mim, né? É uma experiência minha. Então, se aquela pessoa me dá um bom dia de qualquer forma, com uma intensidade mais baixa, essa é a intensidade dela, que não tem nada a ver comigo. E eu consigo ir para o outro cliente da mesma forma que eu estava, digamos, feliz, leve, enfim. uhum. Não toma mais o seu dia todo, né? Não. Porque, Yeah. fala. É que eu ia Não, eu comentar ia comer. assim, é que é engraçado que às vezes é, o, mesmo estando na jornada, às vezes a gente entra na ilusão e fica de repente com raiva ou chateado, né? A questão não é Sim. não sentir mais nada, né? A questão é você não ficar lá embaixo, né? Se afundando, remoendo e de repente estragar todo o seu dia, né? Sim, é que depois a gente começa a entender que aquilo ali é só um momento, né? E no momento em que tu percebe que tu entrou em um momento onde tu sentiu raiva ou um sentimento de tristeza, alguma coisa, eu meio que paro. Tipo, eu tô com um sentimento que ele não é meu. Então eu meio que solto, né? Não fico pensando, remoendo aquilo que aconteceu e automaticamente, né, volta a estar como eu estava antes. Então acho que é muito interessante a gente saber, né, que a gente está naquele momento de sentimentos ruins e não alimentar ele, né? É. E Luana, você trabalha com muitos clientes, né? A Luana é veterinária, não sei se você falou já, mas a Luana é veterinária, então não falou, né? Então a Luana ela atende, pelo que eu entendo, remotamente, não é isso? Você vai no, sei lá, nas fazendas, alguma coisa assim, não é? Eu atendo clínicas veterinárias, né? Atendo médicos veterinários e lojas de medicações, né? Tá, então você fornece alguma coisa para as clínicas, é isso? E isso é uma consultoria de venda e técnica sobre os produtos. Ah, legal. Show de bola, show de bola. Tá. Então eu imagino o seguinte: você deve atender vários. Quantas pessoas você atende? Quantas clínicas você atende no dia, normalmente? Um dia bom, assim. No dia, em torno de 8. Mas a minha Uau, tudo lista, isso? quando rende bem, vai bem, né? Às vezes menos. Mas a minha lista de clientes mesmo, assim, do mês, fica em torno de 120, 150, né? Depende de como é que tá o mês, tem uma quantidade que eu visito. Então, Aham. tem uma meta, né? Mas a gente tenta ter qualidade, né? Que a gente comenta, e não um número só de atendimentos. Certo. É um equilíbrio, né? Encontrar equilíbrio, Sim, qualidade e quantidade também, né? Que é importante sim. também. E aí eu tava imaginando o seguinte, dessa história que você contou, né? Por exemplo, você ia no primeiro cliente e de repente você já até ficava um pouco tensa, né? Porque aquele cliente você já sabe que você já meio que espera, né? E aí estragava o seu dia todo. Ou seja, provavelmente os outros clientes acabavam sentindo como que você estava, né? O seu, a sua qualidade ali, o seu estado, né? Mental ali, de experiência, os clientes acabavam sentindo. Então, eu imagino que tinha até uma, não sei, tinha alguma estratégia assim, do tipo, vou deixar esse cliente mais pro final do dia, porque daí se estraga o dia só um restinho ou não? Sabe que, na verdade, não tinha muito como fazer isso pelo Uhum. seguinte. Normalmente, os clientes que são mais fechados são os que compram mais. E é os que a gente coloca no primeiro, nos primeiros do dia, né? Digamos que a nossa intensidade está mais alta, a gente vai nos primeiros. Então, não dava muito certo. Entendi. Então,
o que podia acontecer, né? Eu estou só imaginando algumas coisas para a gente chegar num ponto aqui que eu queria trazer. Então não era muito evitável, não é muito controlável. Tá, Não. perfeito. E os outros clientes, né? Ou mesmo esses clientes hoje, eles mudaram? A atitude deles mudou, né? E te pergunto isso porque quando a gente, de repente, começa a ter uma experiência diferente conosco mesmo, né? De vida, parece que o mundo mudou, mas o mundo não mudou. Então, esse cliente que é mais fechado, ou de repente mais seco, assim, de repente tem uma tratativa diferente, como tem sido a experiência com estes clientes que supostamente eram, sei lá, mais fechados ou mais difíceis? Como que você tem se relacionado? Como tem sido a sua relação com esse tipo de contato, né? Tá. Mudou? Não mudou? Como é que tá? Na verdade, eles continuavam, né, logo no início da mesma forma. Só que como ao eles não me dar um bom dia, digamos, na mesma intensidade, eu comecei a continuar atendendo como eu era, né? Sorrindo, conversando e tal. Então, eles não mudaram a forma de atendimento deles. Mas como eu não entendia aquilo de uma forma que era relacionada à minha pessoa, eu consegui continuar o atendimento mais leve e até mesmo a nossa afinidade melhorou. Então, antes eu não conseguia criar, como eu posso dizer, a afinidade mesmo, né, com os clientes, devido a ele ser mais fechado. E agora não, agora consigo fazer a conversa fluir, né? E a gente consegue se entender melhor. E tem aqueles, né, que realmente não são mais fechados mesmo. E até teve um que foi engraçado que ele ligou para o meu representante e disse assim: ó, oh, nem pede mais para aquela guria vir aqui, porque não adianta muito, eu gosto de trabalhar sozinho mesmo e tal. E em outro momento, né, eu já ia ficar, meu Deus do céu, o problema é comigo. E não, eu Aham. entendi que é só a forma dele trabalhar e que ele acredita que a consultoria não faz diferença para a empresa dele. Apenas isso. Perfeito, perfeito. Então, eu estava querendo chegar neste ponto e num outro. Esse foi muito bom também, porque, olha só, é muito fácil quando a gente está naquele conceito de que o de fora me afeta, né? É muito fácil a gente culpar os outros, né? Então, a culpa de não existir uma amizade entre nós é dele, né? Ou de não ter uma conexão, uma afinidade, né? Mesmo que seja uma relação comercial, a culpa dessa relação comercial não ser melhor é dele, né? Da outra pessoa. E você está trazendo aqui para nós evidências claras de que não é só o outro, né? Então, quando a gente se transforma, quando a gente consegue experimentar liberdade, a gente também fornece liberdade. Quando a gente começa a experimentar tranquilidade, a gente também pode passar isso. E automaticamente também, quando a gente está num nível de consciência mais elevado, a nossa comunicação melhora, o respeito, a empatia melhora. E aí a outra pessoa, o outro nessa relação sente isso. E muitas vezes a reciprocidade acontece, que é o que você está trazendo, né? Até de repente, essa outra pessoa que falou: ah, não, é o meu estilo de trabalhar, para mim não faz diferença. De repente, até ele se sentiu mais à vontade, sabendo que você também está segura. Que talvez você transpareceu isso para ele. Eu estou segura. Se você quiser a liberdade, eu, né, não vou ficar melindrada por isso e eu não vou ficar chorando, né? Então, aí de repente a pessoa se sente segura também de falar um não para você, porque muitas vezes quando a pessoa tá lá, ai meu Deus, se você falar alguma coisa, eu vou ficar chateada. Dá, é uma relação que cria uma certa instabilidade, porque eu não consigo, por exemplo, eu e você vem e pede alguma coisa para mim. Eu sabendo que você compreende melhor como nós funcionamos,
eu consigo muito mais tranquilamente falar um não para você, por exemplo, né? Ah, Luana, dessa vez eu não vou querer. Eu não preciso disso, obrigado. E eu sei que você não vai sair na esquina, você vai estar no carro chorando, que tipo, vai estar tudo bem. Então isso me dá também, né? Você faz com que eu sinta um ambiente seguro para essa relação acontecer, com maior transparência, maior sinceridade. E isso também, Luana, e eu acho que é um assunto que a gente até pode também conversar daqui um pouquinho, no relacionamento, né? Com o marido, ou com um filho, uma esposa, um relacionamento mais próximo. Essa confiança de que se você falar alguma coisa, a outra pessoa não vai desabar porque ela acha que o que você falou destruiu a vida dela, te dá uma liberdade. Assim como você tem a liberdade, você acaba permitindo os outros terem também, né? E daí, enfim, eu já estava chegando nessa questão que eu acho que já, para mim, já está ilustrada aqui, que é o seguinte, eu ia te perguntar o seguinte, os clientes notaram, eles perceberam também essa saída da caixa da Luana, essa transformação? Como que você recebeu algum feedback? Como que foi? Ouviu de alguém falando alguma coisa ou não? Foi só nos comportamentos, nas atitudes? Na verdade, foi basicamente pelos comportamentos. Porque eu acredito que eu não chegava mais no cliente com aquele script que eu tinha que seguir, né? A conversa acontecia mais natural, eu começava a perceber, entender um pouco daquela pessoa também, sabe? Antes não, eu chegava, eu tinha que falar sobre isso, isso e isso, e ele tinha que fazer uma cara bonita para mim. E agora não, sabe? Eu consigo interpretar a situação. Opa, Tu comentou também, perfeito. Fábio, sobre o que as outras pessoas dizem, né? Sobre a gente não gostar ou não. E tem muito disso com a gente também, né? Ah, não vou falar tal coisa porque o fulano não vai gostar. E a gente entende que falando de uma forma sutil, né? Que não seja agressiva, enfim, a gente também consegue falar, né? Por mais que seja o não, né? Que tu comentou. Então a gente também consegue ter essa liberdade para falar. Se a gente entende a liberdade que a gente tem dos outros, né? Eu sou livre da opinião do outro. Não quer dizer que eu não me importe, não quer dizer que eu não tenha respeito, né? Eu gosto de frisar isso porque às vezes a pessoa se pegar essa live aqui e ouvir só essa parte, né? Eu sou livre da opinião do outro, pronto. Aí já acha que eu tô chutando balde, que eu não ligo para ninguém, né? Que eu não me importo. E não é isso. Quando a gente começa a entender esta liberdade de uma maneira mais profunda, eu também permito que o outro tenha essa liberdade. Eu também entendo que o outro tem essa liberdade. Então, a conexão, ela vai se aprofundando muito mais nas relações, porque amor e liberdade caminham juntos. Né? Não dá para você ir caminhando no sentido de um amor cada vez mais incondicional, sendo que você está colocando condições, né? Então, quanto mais condições, pior é vamos dizer assim, o nível de amor vai caindo, né? E o nível da relação e da liberdade, o nível da conexão entre um ser humano e outro, independente se é uma relação amorosa ou não, também vai caindo. Por quê? Porque está sendo podado, todo momento está sendo podado. Né? Então, isso que você trouxe é maravilhoso, assim, em termos de resultados, né? Para os relacionamentos. Nos relacionamentos amorosos, então, mesma coisa, né? Eu costumo dizer aqui, Luana, que a gente não está aqui para tipo, eu trouxe a Luana porque a Luana é a última bolacha do pacote e eu também sou e a gente é bom e não, nós estamos numa jornada, né? Eu estou há 11 anos na jornada, você está há 6 meses, mas estamos juntos,
estamos aprendendo juntos. Então, às vezes a gente escorrega, às vezes a gente tem ali um tropeço, né? Às vezes a gente para de olhar na direção, para de colher frutos também. E então, assim, que você tiver que falar, às vezes também, aí não vou falar aquilo lá na live, porque aquilo lá foi um escorregão. Não, aqui é hora da gente estar à vontade mesmo para compartilhar com todos, né? Deixa eu só dar um alô aqui para o pessoal. Então, tem o Paulo, a Janete, o Raul, a Leila e o Rafa. Uma honra ter vocês aqui, tá bom? Obrigado pela presença. Luana, a gente falou eu não sei se tem alguma coisa para você comentar, se não tiver também tudo bem. Essa semana a gente falou sobre a relação saúde física, né? Saúde física, bem-estar e saúde mental. Na minha jornada, uma das coisas que foi muito evidente para mim foi uma melhora na saúde física, porque logo no início, quando eu comecei, eu tinha algumas questões da saúde física que para mim já eram já achava que fazia parte de mim, já era normal, né? Que era a minha gastrite, e eu também sofria bastante com síndrome do intestino irritável. E de uma maneira muito natural, como eu sempre conto, né? Ao longo ali dos primeiros dos primeiros estudos que eu comecei a fazer, dos meus primeiros passos, vamos dizer assim, nessa jornada, eu tive curas mesmo. Nunca mais sofri com síndrome do intestino irritável, nunca mais sofri com gastrite, nunca mais tive nem nada, né? E a evidência para mim é desta relação que existia entre o meu estresse e ansiedade, que eu nem percebia, né? Eu não achava que eu era uma pessoa ansiosa, eu não achava que eu era uma pessoa estressada. Para mim era normal a forma como eu vivia. Eu só pude ver isso depois. Olhando para trás, eu falei: caramba, olha, eu estou muito mais tranquilo hoje. Então, aquilo que eu vivia era ansiedade, ou aquilo que eu vivia era estresse. Né? Então, eu colhi ali nos primeiros passos da minha jornada essa harmonização na minha saúde física por conta da harmonização na saúde mental, né? E aí foi o tema dessa semana foi este, né? Que eu lembro, por exemplo, uma coisa que você falava era essa questão de ficar chateado com os outros, tal. Acho que tinha um certo estresse ali, porque se logo no primeiro momento você tinha um contato e ficava o resto do dia remoendo, então isso causa o que eu chamo de estresse mental crônico, que vai também debilitando a saúde do corpo, né? Então, mas eu não lembro se você teve alguma questão assim na saúde física também ou não. Teve alguma coisa assim, Luana? Na saúde física, especificamente, não. Mas é comprovado, né? A gente sabe o quanto que o estresse causa, né? Problemas adjacentes, enfim. E a É. gente tem essa mania de normalizar a doença, né? Ah, tenho gastrite. É normal, é do estresse. Mas não é normal, né? A Isso, o gente pior é também achar tem. que, às vezes a pessoa até relaciona, né, é do estresse. E, obviamente, a gastrite é bem relacionada a estresse muitas vezes. E acha que é normal, então, né? Então, o estresse é normal, porque eu tô vivendo muitas coisas na minha vida, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Sei lá, aí a gente acha muitas supostas causas, né? Então, ao longo dessa minha jornada aí, eu já vi muitos casos assim também, né, de harmonização, mas sempre porque a causa foi cuidada, né, a causa foi eliminada, né. E aí eu vejo que muitas vezes as pessoas buscam esse lado aí da remediar mesmo, né, buscar algo para aliviar o estresse, algo aqui fora, né, ou mesmo remédios mesmo, drogas, enfim, compulsões e tudo mais. Show de bola. Luana, conta um pouquinho como é que tá. Antes de eu fazer essa pergunta, tem algum outro aspecto assim dessa jornada, desses 6 meses, que chamou a sua atenção assim, que foi importante? Flávio, na verdade,
quando eu falo, agora eu tento falar da Live Mind para alguém, às vezes eu me sinto um Buda falando, né? Parece que tá Ah, tudo é? certo e não tem problema. Mas não é assim, né? Tem os perrengues do dia a dia também. Só que a diferença Isso, é que boa. a gente sabe como que a mente funciona, né? Um exemplo que a gente comentou, né, até na imersão. Eu entrava dentro de casa todos os dias, no final do dia, né? Agora, no caso, semana passada, retrasada. E eu entrava e via sempre o cesto de roupa ali, porque eu colocava de noite, né, para lavar. E daí eu já entrava, largava as coisas no escritório e eu olhava e pensava, meu Deus, por que, que o Jefferson não botou lavar essa roupa? E daí já dava aquele pico de raiva, digamos assim, né? E daí eu Aham. comecei a pensar, tá, mas isso é porque eu faço todo dia a mesma coisa. Eu entro, largo as coisas no escritório e olho pro cesto. E eu tava remoendo algo que eu ia ter que colocar na máquina. E qual o problema se ele não colocou, sabe? Daí eu comecei a mudar a rotina. Eu chego dentro de casa e tem um quadrinho onde eu deixo alguma frase, alguma coisa escrita, né? Então eu entro, leio ali, dou uma refletida, daí depois eu vou pro quarto e vou pegar o cesto no banheiro. Então, tipo, a gente meio que entende como é que tá funcionando a cabeça, né? Como que a gente fica remoendo ou então alimentando aqueles pensamentos ruins e a gente começa a aprender a inibir. É. Inibir é muito mais. Eu não sei como tem sido a sua experiência, mas eu vejo que se eu não dou atenção, os pensamentos eles acabam vindo, mas se eu não dou atenção, eles não sobrevivem em mim, né? Então, se é isso que você está se referindo em inibir, eu concordo. É, tipo, é, ele morre por inanição, porque eu não fico dando muita atenção. Claro, às vezes eu dou, né? Como eu falei agora há pouco, né? É sobre escorregar na jornada e é, a gente está muito condicionado, a gente tem um pensamento condicionado muito forte com relação a manter, a dar atenção e eu tenho que resolver isso e tudo mais, né? Então, com certeza, isso, apesar de um tempinho a mais na jornada, não quer dizer que eu estou imune. Então, ainda faço as minhas besteiras também, de às vezes ficar remoendo alguma coisa e tudo mais, né? E, mas você falou do marido, né, do Jefim, como que tá o relacionamento amoroso? O que, o que mudou? O que melhorou? Antes era Melhorou muito. alguma coisa? Melhorou. Porque antes era muito ação e reação, né? Um falava, o outro falava junto, se um aumentava o tom, o outro aumentava o tom, e assim ia, né? Não resolvia nunca. E aquilo ficava na cabeça, enfim, gerava outras brigas. Hoje a gente consegue entender quando um tá num nível de consciência mais baixa, o outro dá uma segurada, digamos assim, sabe? Sim. Tem aquele momento que às vezes a gente dá o choque, mas a gente para e entende que tá num momento ruim, né? Dá uma segurada. E uma das partes sempre consegue. Passa mais rápido, é? Esse momento de Isso. choque, ele É, passa mais antes rápido? ficava 3 dias, uma semana sem se falar, né? Agora não, são E hoje? questão de minutos, até se não tá junto, até se ver de novo, né? Começo e final do dia, Aham. não. É questão de minutos, na verdade. É, é. Isso foi uma coisa que para mim também foi muito evidente, assim. Nossa, isso foi muito marcante para mim em termos de transformação, sabe? Eu Sim, já eu era comento com a casado e Jéssica, tal, quando eu comecei, e, nossa, mudou demais. muda mesmo. Você Eu comentei você com a falou. Jéssica até que parece que a gente tá mais fria, mas não é que tá mais fria, né? Que a gente começa a ver a situação de uma outra forma. Ó- Ótimo ponto esse, hein? Muito bom esse ponto. Acontece demais isso, né? É muito comum acontecer mesmo. Você achar, putz, será que eu tô fria? Fria é a palavra mais correta mesmo. Será que eu tô fria agora, né? Ou será que eu tô bobinha demais? Porque o meu marido faz aquilo e agora parece que eu tô relevando. E antes, não,
até você se justificava, né? Não, ele tem que consertar isso, ele tem que mudar esses comportamentos e tal, né? A gente culpa o outro e a gente tem razão, obviamente, né? A gente é dono da verdade, principalmente naquele momento que a gente está na turbulência, né? A gente é dono da verdade, então o outro tem que mudar. E quando você passa a sair mais, não é que a gente não sente mais isso, mas a gente sente menos e a gente passa por isso mais rápido. Então dá essa sensação de frieza. Mas aí sempre vale a pena, se acontecer novamente, você perguntar para você mesma, né? Quanto que eu o amo ainda? E você vai ver que, na verdade, o que está acontecendo é o amor está crescendo. Então, tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando, né? A liberdade que você entende que existe, você está fornecendo também. A liberdade de você errar, você também entende que o outro tem liberdade. Não é nem de errar ou de fazer coisas que, sei lá, o Jefinho não curte tanto, mas você curte bastante. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem, e você respeita. Então, quando você vê algo que, puxa, antigamente era um baita de um problema, hoje não é mais. Isso não é frieza. Isso foi uma expansão do amor. Junto com a expansão da consciência, teve uma expansão do amor, né? Então, o relacionamento fica muito mais sólido. Talvez você perceba um relacionamento, porque às vezes era muito quente e frio, né? Muito, muito oposto, assim. Então, uma brigona e de repente estava se pegando num amor, né? Numa paixão. E de repente você começa a ver que o amor ele é mais estável, é uma temperatura bem agradável, né? Só que ele é mais estável. Então não é apatia ou frieza, de forma nenhuma. Mas vale você se perguntar, porque eu estou falando aqui para você, mas é uma reflexão para você fazer, até naqueles momentos que vem essa dúvida. Puxa, será que eu estou ficando fria, né? E verifica com outros elementos, outros ângulos de observação deste relacionamento. Porque, olha só, eu já ouvi, isso não é meu caso, mas eu já ouvi pessoas assim que se o marido ou a esposa não estava com ciúme, por exemplo, não tem ciúme, ela deixou de gostar de mim. Então tem um baita do mal entendido isso, né? Ah, poxa, não tá com ciúme de mim, não pergunta mais nada sobre, sei lá, quem que eu vi no trabalho, sei lá, essas coisas de ciúme. E então, será que não gosta mais de mim? Ou seja, enfia uma outra caraminhola na cabeça, sendo que de repente essa pessoa ela só cresceu, ela amadureceu, ela entendeu que o amor que vocês têm é muito mais forte e isso às vezes acontece também, né? Então, um mal entendido. Outra coisa é, puxa, se a gente não tem brigas, quer dizer que a gente não se gosta, que a gente tá morno. Não, não tá morno, né? Eu não sei como que você tem visto assim o seu relacionamento, mas às vezes as brigas diminuem, aí você pode achar que o outro não tá nem mais querendo brigar, porque já não liga mais para você. Sabe, umas loucuras assim que às vezes a gente Uhum. entra, né? Ah, não tá Sim, mais brigando, quer dizer que não gosta mais de mim. Como assim não tá mais brigando, quer dizer que não gosta mais de você? De é repente ele tá loucura, gostando né? mais, mas é uma loucura. Então, tá vendo? Esses conceitos que a gente fala, né, os conceitos errados que nós temos, né, que na verdade o conceito errado e que nos gera muitos mal entendidos, crenças e tudo mais, gera esse tipo de crença que quando a gente está aqui, ó, por exemplo, numa conversa como essa, você olha para uma atitude dessa e você fala, cara, é bizarro isso. De repente a esposa ou o marido achando que o marido não gosta mais de você porque ele parou de brigar com você. E de repente era tudo que mais que você queria, né?
É verdade, é o que tu busca, mas aí quando tu tem, a pessoa já inverte a história. Eu me lembrei de uma amiga minha que ela me comentou esses dias a mesma coisa. Bah, eu e ele a gente não briga, eu acho que a gente não se ama mais e tal. E não é, né? A gente que tem essas crenças que fica limitando as atitudes, enfim. É, é verdade. A Indira comentou aí, ó. Tenho a mesma sensação que estou fria, meio anestesiada. É, às É, vezes não é. parece mesmo, mentira, mas não é. Às, às vezes parece. É mais legal você olhar como você brincou agora há pouco, né? Às vezes eu pareço o Buda, né? Então é mais ou menos por aí. Acho que esse é o caminho mesmo, Sim. né? Se a gente está buscando uma elevação de consciência de uma maneira natural. Ah, sim, eu tinha entendido, Indira. A Indira corrigiu. Ela falou, eu tenho. Acabou saindo tenha. Quando a gente está numa busca por elevação de consciência, autoconhecimento, o que no fundo a gente está querendo? A gente está querendo ser mais feliz. A gente está querendo ser mais feliz. Se você está sendo mais feliz, é um bom indicador, um bom indicativo aí, né, para você colocar no seu manômetro aí. Será que eu tô fria? Porque frieza, para mim, tem a ver com não se importar com os outros, tem a ver com egoísmo. E isso é completamente oposto de felicidade. Porque felicidade para um ser humano, não estou falando de, sei lá, né? Às vezes as pessoas, não, mas eu sou feliz longe dos outros. Não é da nossa natureza isso. A nossa natureza, ela é quando nós ajudamos alguém, quando nós estamos colaborando com a vida de alguém, quando a gente está preocupado, parece que tem algo dentro de nós que se movimenta diferente, que gera uma motivação para você ajudar, que gera uma energia, né? E isso traz felicidade. Isso é um estado onde a gente encontra felicidade, né? Não é ajudar o outro que traz felicidade, mas o fato de estarmos nessa consciência mais elevada faz com que a gente esteja muito mais altruísta. Esse é o meu ponto. Ao contrário de frio, arrogante. Frieza também me parece um pouco arrogante, né? Uma pessoa mais arrogante e tal, e eu, sei lá, sou melhor que você. Eu nunca vi ninguém aqui, né, na nossa jornada, porque eu entendi como a minha mente funciona, eu sou melhor que você. Eu de verdade nunca vi isso. Nunca vi, nem nos meus mentores, né? O que eu vejo ao contrário, eu vejo assim, puxa, você talvez não esteja enxergando alguma coisa, deixa eu te ajudar. Você está sofrendo o que eu estou vendo que não precisa sofrer, deixa eu te ajudar. Então, é difícil a gente classificar como frieza. Eu acredito que é muito mais maturidade. Maturidade. Assim como às vezes a gente olha para, sei lá, para um avô, para uma avó, uma pessoa que já tá muito mais fluida na sua vida, assim, né? E sábia. Você vê que ela não se abala por qualquer coisa. Não se abala por qualquer notícia. Eu não sei se tem alguém assim na sua vida, Luana, mas e Indira também, né? Indira. Se você perceber, essas pessoas você olha e você fala, nossa, que paz e tranquilidade, né? E ela não se abala. Você diria que ela é fria? Aquela vovozinha ali, simpática? Aí você fala, ela é fria. Não, você não fala. O que que a gente fala? A gente fala, é maturidade. Uhum. Eu lembrei da minha avó agora. Esses dias eu tava conversando com ela e eu disse assim: Meu Deus, vó, como que tu aprendeu a ser assim? Porque a tua mãe era tão diferente, né? Teu pai era tão diferente. Eles eram. Daqui a pouco eles eram mais frios e mais arrogantes. E ela Aham. é muito calma,
daí se alguém chega e trata ela de uma forma diferente, ela fala, ai, coitado, deixa ele não tá no dia bom, sabe? Daí eu fico pensando, meu Deus, vó, eu fiz uma imersão o final de semana inteira e tu nunca fez, e tu sabe isso, digamos assim, né? E daí ela disse, mas é a vida, né? Me ensinou. Perfeito, perfeito. Então, é a possibilidade que a gente tem de ir ganhando cada vez mais maturidade, né? Sem, de repente, esperar a vida dar tanta pancada para você aprender, né? E outra, tem pessoas que isso não tem relação com idade também, né? Eu falei de algumas pessoas mais velhas, porque isso é bem fácil de notar em algumas pessoas mais velhas, não são em todas. Então tem pessoas que são, né, tem uma idade avançada e ela, sei lá, ainda é arrogante, egoísta e não amadureceu como algumas outras, né? E tá tudo bem também, cada um tá na sua jornada, né? Não tô fazendo crítica. Meu ponto é que a gente não precisa esperar, né? A Luana, você tem quantos? 24, 25 anos? Não me lembro. 25. 25. Então, imagina, você já ganhou muito tempo, concorda? Você não precisa ficar na idade da sua avó para ficar com madura. Com 24 anos, 25 anos, você já ganhou um ótimo ganho, teve aí um ótimo ganho de consciência que te dá a oportunidade de ser uma pessoa madura, né, um ser humano maduro, antes. E isso não tem um fim, né? O quanto que a gente pode crescer em consciência não tem fim. E é maravilhoso. E você com uma idade dessa, nossa, meu, é melhor ainda. Porque você tem uma oportunidade muito grande na mão, Luana. Muito grande. Que poucas pessoas têm. E que muitas gostariam de ter tido ou de ter, né? Então, aproveite essa sua oportunidade. Eu queria que você deixasse aqui um recadinho para... Deixa eu ver. Pode ser para mulheres da sua idade, né? Tá. E para aí depois a gente finalizar, então vou passar aqui a palavra para você. Eu quero te agradecer de novo a oportunidade que você nos deu aqui, né? A Luana, para quem não sabe, já deu para a gente, fez ali um depoimento, tá no nosso canal também, da Live Mind, você pode assistir. Se não assistiu, vale a pena. E hoje a conversa foi muito agradável, muito gostosa. E, enfim, queria que você deixasse um recadinho para quem está assistindo e depois a gente finaliza juntos. Tá bem. Obrigada, eu que agradeço por você ter me convidado. Como eu falei, sempre tem uma experiência diferente, né, para a gente adquirir. E sobre a mensagem que eu quero deixar é a seguinte: pessoal da minha idade, eu acredito que a gente tem uma responsabilidade grande nas costas vindo lá dos pais, né? Chegou nessa idade, tem que estar casado, tem que ter carro, tem que ter faculdade, tem que ter filho daqui a pouco, e o nosso mundo está girando muito rápido. E eu acredito que tudo isso afeta, a gente começa a se estressar mais, a gente começa a reagir às pessoas e a nossa sensibilidade diminui. Então, eu consegui, né, com a Live Mind, com a imersão, com entender realmente como que a minha mente funciona, acalmar, fazer tudo no seu tempo, né, ter mais sensibilidade para lidar com o outro, e a vida flui muito melhor em todas as áreas, né, que é assim que funciona, a gente não trabalha separado, né. A mente está boa, mas no trabalho está ruim. Não, tem que estar tudo de acordo, né. Se a mente está ruim, no trabalho está ruim, na vida amorosa está ruim, e assim vira uma bola de neve. Então, a minha experiência foi muito boa com a Live Mind, e se eu pudesse indicar para todo mundo fazer, era isso que eu faria. Show de bola, show de bola. O pessoal vem aqui nas entrevistas e faz uns merchan pra gente sem a gente pedir. Show de Mas bola, é mas isso aí. obrigado. É Tá. assim, eu vejo mesmo, né? De repente, o público jovem tem essa grande oportunidade. Então, toda vez que vem alguém com, sei lá, às vezes adolescente, né? 17, 18 anos, já tivemos até alguns mais jovens ainda, mas eu fico assim encantado com o quanto que eles vão poder crescer e amadurecer tão cedo, né?
E não é uma maturidade muito saudável, né? Poder usufruir muito melhor da vida, porque às vezes eu fico pensando assim, puxa, se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer isso com, sei lá, 17, 18 anos, nossa, meu, muita coisa eu não teria feito, né? De besteira ou coisas que eu poderia ter aproveitado melhor em vez de ficar sofrendo, né? Vixe, muitas coisas, né? Então eu vejo assim, o jovem assim na sua idade, o adulto, o jovem também tem essa mega oportunidade na mão, né? Então, show de bola, Luana, Verdade. muito obrigado. Obrigada. Lembrando a todos, então, na terça-feira que vem, 15 horas 15 minutos, a nossa próxima live. Agradeço você pela presença. Gostou do vídeo aqui, da nossa conversa? Deixa o seu like. Se você ainda não assinou o nosso canal, inscreva-se aí no nosso canal para você receber as notificações. Ajuda a gente também a poder divulgar mais essa mensagem, este entendimento, né? Para outras pessoas que talvez não estejam no nosso círculo de amizade. Então, é bem bacana, bem importante isso também, tá bom? Então, Deus abençoe você, um ótimo final de semana. Luana, Deus abençoe você também, um ótimo final de semana. E nos vemos então na terça-feira que vem, 15 horas 15 minutos. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau.